Boa noite, meu querido. Tudo bem? Tranquilo. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem? Tá me ouvindo também, né? Tô ouvindo e vendo bem. Ótimo, também. De primeira, viu? Tranquilo, né? É, você sabe, Paulo, que eu gosto de entrar um pouco antes das 8, das 20 horas, porque às 20 horas tem muito mais live. A concorrência fica maior. Aí possa ser que isso interfira, né, no Instagram, não sei. Eu sei que tem sido melhor entrar um pouquinho antes, por isso que é 19h52. Eu adorei o horário. Que no popular é 8 para as 8, né? Pois é. Fica fácil, 8 para as 8. Chegando Wanda, Ailton Poeta, boa noite, Nil Miranda, Dina Paraguaçu. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Raquel Guedes, boa noite. Nós estamos iniciando a live hoje com Paulo de Carvalho, dono do, dono do armazém de quinquilharias e utopias, que a gente vai entender melhor daqui a pouco. Além disso, ele é editor, diagramador, fotógrafo e provocador cultural. Eu sublinhei aqui o provocador cultural para a gente destrinchar esse problema. Mas, Paulo, seja muito bem-vindo. Eu queria lhe adiantar que, para mim, é uma emoção também de lhe entrevistar, porque você foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a assistir no live, da época do legado pandemia, final de pandemia para cá. Isso. Então, você, juntamente com a professora Karina, Cristiane Valentim, Marilena Lágia, essas pessoas que já faziam lives, a Francinete de Pedreiras, lá no Maranhão. Então, foram as primeiras pessoas que eu comecei a assistir, né? E depois, a partir daí, foi que eu comecei a montar. Então, aprendi muito com vocês, aprendo muito ainda. Tinha coisas que eu escutava na sua live que eu não sabia, não entendia. Eu digo, meu Deus do céu, eu tenho muito a aprender, porque de 3 anos para trás, eu não tinha nenhum vínculo com lives, nenhum vínculo com poetas, com poetisas, com escritores, com livros, com nada. Minha área sempre foi a área de administração de empresas, trabalhei em organizações e fui professor na área de administração de empresas. Então, de 3 anos para cá que eu mergulhei, gostei de mergulhar na poesia, no mundo poético e me salvou de muitas coisas desses últimos 3 anos, né? Então, eu acho que poesia salva, a arte em si ela salva e a arte faz a gente melhorar de vida assim. Então, eu queria, antes de você falar, deixar esse meu depoimento e meu agradecimento por você aceitar o convite. Agradecer a todos que estão chegando. Professora Karina, foi um incentivo. Eu já queria fazer essa entrevista, mas eu ficava, meu Deus, o que é que eu vou perguntar a Paulo? Paulo é uma pessoa tão inteligente, cheio de assuntos que levam a uma complexidade, né? Ao mesmo tempo uma simplicidade, mas eu ficava aí a professora Karina deu um incentivo. Por que você não faz uma live com o Paulo de Carvalho? Isso há uns 15 dias atrás. Aí eu digo, então chegou a hora, vai ser agora. Foi quando eu fiz o convite. Foi um pontapé de professora Karina, que já está aí na área. Aldonês também chegando, sejam todos bem-vindos. Então, Paulo, por onde a gente começa? A gente começa pelo editor, pelo diagramador, pelo fotógrafo, pelo provocador cultural. E o que é que você pode falar para a gente, né? Mas pode começar pelo provocador cultural, então falando sobre por que quinquilharias e utopias, né? De onde surgiu essa ideia que eu achei fantástico também. Mais uma vez, bem-vindo e boa noite. Ok. Boa noite a todos que estão aqui presentes no programa. E tem algumas questões que você colocou. Assim, eu agradecer especialmente a Karina, porque apostou na indicação, né? E a você, obviamente, pelo convite e a oportunidade de estar aqui para a gente bater esse papo, conversar sobre abobrinhas, né?
Eu estava até preparando uma receita esperta de abobrinha para passar no programa para a gente poder ter uma abobrinha recheada com palavras e talheres para todo, né? Que vai ser um grande banquete regado a abobrinhas. Mas olha só, Armazém de Quinquilharias e Utopias. Armazém de Quinquilharias e Utopias foi quando eu estive na sala Carlos Couto, aqui do lado do Teatro Municipal de Niterói, a convite de uma querida amiga, para participar de um evento que ela tinha acabado de criar sobre poesias. Então fui eu e uma outra amiga, Márcia, que eu não me lembro agora, e Márcia Mendes, se não me engano, não me lembro, acho que é Márcia Mendes. Fomos nós dois, né? Dois poetas. E aí, quando chega lá, né, rapaz, o troço estava elegante, estava chique, bonito, né? Tinha camarim para a gente toda, com meu nome na porta. Aí, quando abre a porta, era justamente o camarim dos artistas, com aquele espelho enorme, cheio de luzinha, parecia pista de aeroporto, né? E aí, quando eu vi aquilo, me bateu essa ideia de armazém de quinquilharias e utopias. E eu não sabia o que fazer com esse nome, né? Porque eu não tinha ainda a editora e nem pensava em fazer. Mas aí depois surgiu a ideia. Paulo, estou amando este novo visual. 69 anos, rolou uma barba. O poeta Will Guará. Will Guará, boa noite. Cristiane, boa noite. Mas então, aí eu fiquei com o nome. Daqui a pouco, quando surgiu a ideia de fazer a editora, que é uma MEI, né? Aí me veio a ideia de usar o armazém de quinquilharias e utopias, por quê? Armazém é um local onde se armazenam coisas. Quinquilharias é aquilo que vai estar armazenado dentro do armazém, carinhosamente, evidentemente, né? Que são o quê? Edição de livros, fanzines, criação de arte, fotografia. Então, tudo isso são as quinquilharias. Maravilha. E pronto. E aí foi isso. O Armazém de Quinquilharias e Utopia se torna uma editora independente para artistas independentes. E aí me abriu essa possibilidade não só de editar livros e fanzines, etc., como fazer os programas aqui e depois a gente vai falar que são as provocações culturais e outras questões a mais. Mas é isso aí. Então, mais uma vez, obrigado a todos que estão chegando aqui e passo a bola de novo para você. Fiquem à vontade, o pessoal que está chegando, quiser fazer pergunta, manda pergunta no reservado ou pode perguntar aí mesmo também. Wanda, boa noite, um cheiro para você. Todos que estão chegando, boa noite. Aí, Paulo, tem um episódio engraçado. Hoje é engraçado, né? Mas na época, há uns mais ou menos 3 anos, no comecinho das suas lives, eu assistia você falando fanzine, fanzine, fanzine. Eu, na minha ignorância, né, eu pensava assim, esse cabo é muito famoso, esse tal de fanzine. Paulo vive falando em fanzine. Aí eu fui pesquisar, evidentemente, né? E aí tive uma grata surpresa e achei fantástico o que significava. Entendi muito. A partir daí, então, eu entendi muitas coisas que você falava na live. Então, fala um pouco para a gente, se puder até definir na sua visão o significado do fanzine, por que você pratica ou faz ou escreve esse gênero fanzine e quantos você já tem. Fala um pouquinho de fanzine para a gente, que possa ser que tenha gente na live que também não esteja como eu estive. Bem, vamos brevemente aqui falar do início, né, da origem do fanzine, que foi lá para 1939, se não me engano, né, onde um grupo de pessoas que eram aficionadas por ficção, pelo gênero ficção, e não tinham como publicar. A Karina Souza, eu conheci o escritório do Paulo e gravou um poema aqui também. Olha aí. Ela esteve aqui sentada onde eu estou. Mas, então, como eles não conseguiam publicar, porque as revistas, na época, lógico, né, não, as editoras não tinham muito interesse nesse gênero de ficção, eles resolveram eles mesmos
se publicarem. Então passou a ser uma publicação independente e fanzine seria fanáticos por magazines, por revistas. Magazine é revista, né? Fanáticos por revistas. Então aí juntou e ficou fanzine, fanáticos por magazine. A primeira sílaba de fanático e a última de magazine. Isso. Bem, e aí eu fui me inteirar nessa coisa de fanzine lá pelos anos 60, né? 60. Eu tinha o quê? 12, 13 anos. Aqui era, quer dizer, no Brasil, né? Era a ditadura e estava estourando um monte de coisas novas. E a gente já sabia do fanzine, já conhecia o fanzine. Então, tinha a história da contracultura, né, do movimento underground, aí movimento hippie, tropicália, e etc, 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 com o lance das bandas de rock, de garagem, e o próprio movimento tropicália, que estava muito no início, e a censura, que ajudou muito nessa coisa. Engraçado, né? A gente fala de censura, que é uma coisa que corta a criatividade, quer dizer, então ali castra, na verdade, né? A censura castra. Mas justamente por conta da castração é que surgiu essa coisa do fanzine. Por quê? Porque é uma publicação do autor. Então a maneira que a gente tinha de poder fugir da censura e fugir, evidentemente, das publicações tradicionais, né? Então, a gente fazia as publicações através de fanzine. O fanzine pode ser um papel A4, impresso, dobrado, pode ser feito com colagem, tem milhares de formas de fanzine. Só um minutinho, por favor. Tranquilo. Professora Karina, boa noite de novo. Eu só fui pegar aqui um fanzine para mostrar. O meu fanzine é esse aqui, é nesse formato. Aqui é um Alfarrábios especial. Esse aqui é da Rosângela Taide, Armazém de Quinquilharias e Utopias, claro, né? Então eu faço nesse formato. Por que eu faço nesse formato? Porque eu sou diagramador, então eu tenho o InDesign, que me facilita diagramar, tenho uma impressora laser, e então eu faço assim. Essa capa aqui é uma capa de 210 a gramatura, e por dentro papel 90 gramaturas. E vai nessa diagramação aqui. E o fanzine que eu faço, esse aqui, no caso, foi eu que convidei a Rosângela Taide, que era uma contata do Facebook, eu convidei para fazer o fanzine, ela aceitou o convite. Então, esse fanzine aqui é especial, é só ela. Perfeito. E é sem fim lucrativo, lógico. Ele só vai, o custo dele é único exclusivamente se a pessoa quiser ele nesse formato impresso. Porque eu faço ele em PDF, a pessoa recebe o PDF e pode espalhar à vontade. Não tem custo nenhum nisso. O impresso vai ter um custo porque é o gasto que eu tenho, né? Eu gasto papel, tinta, né? Então, mas é um custo simbólico. Eu pensei que iria pegar o café, estou com vontade, Karina. Mas aí vou ter que esquentar ainda. Então, bem, e aí, como eu estou mostrando um Alfarrábios, deixa eu voltar aqui para concluir a história. Então, lá na época, nessa época de final de 69, início dos anos 70, trabalhava-se muito com fanzine para como adquirir. Só um minutinho aqui, que eu vou fazer um parênteses, né? Redes DPTV. Da rede SDP. Como adquirir? Como é que é? Gilberto Romano é esse da rede SDP-TV, perguntando como divulgar, onde encontrar. Sim, então, como adquirir, entrando em contato comigo através do próprio Instagram aqui, que é Quinquilharias Utopias, @, né, Quinquilharias Utopias, ou pelo e-mail psdecarvalho@gmail.com. Aí entra em contato comigo. Deixa eu só avisar, já que está falando em adquirir, que o custo do fanzine, o custo dele, né, 15 reais. Aí o resto é o correio, depende da quantidade, porque o correio é peso, né? Mas vai dar, normalmente vai
dar R$ 4, R$ 5, até um certo peso. Bom, e aí então a gente fazia isso, mas aí as bandas de rock também faziam, embora tivessem, né, as suas apresentações em locais presenciais e tal, mas o fanzine vinha para divulgação. E nisso tem uma revolução cultural aqui para gente, que foi quando veio para o Brasil, que não era fanzine, mas era quase que, era a revista Grilo. A revista Grilo traz um monte de informação de fora para gente, como o Robert Crumb, que é um dos papas do underground, do movimento underground, e trouxe o Julius Pfeiffer, o pessoal da turma do Charlie Brown, que na época ninguém conhecia, foi o Grilo que trouxe para o Brasil, e várias outras, né, como o Volis, que é aquele que foi assassinado lá na França, pelo aquele grupo de terroristas. E então veio isso, e aí começou também o movimento do quadrinho nacional, e dos poetas. Tudo isso eu estou falando no sentido do marginal, tá? Porque os oficiais é outra história. O Enfio estava meio lá, meio cá, porque ele era do. Ele publicava no Pasquinha, mas depois ele tentou uma história nos Estados Unidos, saiu, porque ele tinha muito mais o espírito de um fanzineiro, embora não fosse fanzineiro, tá? Mas ele tinha esse espírito de contracultura. Basta ver aí as tirinhas do saudoso Enfio, né? Bem, e aí foi isso. Então, teve esse movimento com a Tropicália. Eu não curtia muito, mas veio também o Iê, 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 depois veio a Bossa Nova, a MPB, tudo começando, né? O Chico Garoto, Milton Nascimento, Novinho, o pessoal todo, Caetano, Gil. E, bem, aí foi nas artes plásticas, no teatro, na literatura, na poesia, na dança, foi um movimento geral e fazia-se muito isso como forma de burlar a censura e burlar o sistema com uma produção independente contra o esquema de produção capitalista. Sim. Porque o movimento hippie trouxe, inclusive, essa cultura para a gente, né? Não só da contracultura, como do underground, mas discutia essa forma de produção que já vinha desde da geração beat, dos beatniks, como Jack Kerouac, Allen Ginsberg, que já discutia essa forma. Bem, eu acho que eu consegui te falar disso, sim, né? Sim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui surgindo. Além do Adorei a Boina, o Paulo fez um fanzine para o Ailton. Traz café para a gente. Cristiano Valentim, boa noite. Poeta Deval Andrade, seja bem-vindo. Alain Menestrel, Adriana Luz, Memorial Sertanejo, minha querida Luzia. Dia 3 de agosto estaremos juntos lá em Poço Dantas, no Alto Sertão Pernambucano. Aldonês, passando a bola. Eu conheci o escritório de Paulo, que foi a Karina. É a minha entrevista contigo, né? Isso de Greco. Vamos combinar assim, de Gui. Saudade das nossas lives aos domingos, em que ficávamos até altas horas. Pois é, vou pegar esse gancho aqui. Saudade das nossas lives dos domingos, onde ficávamos. Eu acho que foi nessa época que eu estava assistindo aos domingos. O que aconteceu com suas lives? Cadê suas lives? Volte, não volta, não volta. Quais são os seus projetos para lives ou para outros projetos? Bem, aí eu só vou fazer mais uma vez um parênteses para esclarecer a história da Karina, né, das lives dominicais, que na verdade essas lives dominicais eram naquele programa, não me lembro agora o nome, um programa em que eu fazia lá o Café Conversa. O Café Conversa era dominical. E aí eu começava, normalmente ele não tinha fim, por isso que eu não chamava de live, eu chamava sempre de programa. Por quê? Nada contra as lives, mas é que a live tem sempre um tema, tem um convidado específico, e aí tem uma duração determinada para se falar especificamente da coisa. O Café Conversa, não, como sempre... Só tinha hora para começar. Só tinha hora para começar e para terminar, como dizia o famoso e saudoso Abelardo Barbosa, o Chacrinha, né?
é um programa que só acaba quando termina. Termina. Então, normalmente, os programas, né, o Café Conversa, durava 8 horas. Tanto aqui pelo Instagram, mas no Instagram não era dominical. Dominical era nesse programa que eu agora não me recordo mais o nome, que eu tinha lá ele alugado, aí cancelei o aluguel. E tinha os programas aqui que era todo dia, só não tinha a hora certa, né? Podia entrar de manhã, de tarde, de noite. Mas aqui também, dava às 4 horas, o Instagram encerrava a minha programação, aí eu pedia a todo mundo para voltar, Opa. e aí eu abria, as pessoas voltavam e a gente ficava mais Era, quatro, era. duravam 8 horas. Eu lembro. Então, então, por isso eu não chamava de live. E a outra coisa é que, como eu sempre dizia lá, né, um programa sem liderança, era um espaço aberto para que as pessoas pudessem enviar solicitação, dividir tela comigo para falar de educação, arte, cultura, onde as pessoas podiam apresentar seu trabalho, falar poesia, falar cordel, falar abobrinha, falar contação de causo. E era muito legal, né? Mas aquele período, isso começou com o período mesmo de pandemia, né? Porque antes era presencial, era um formato completamente diferente. E aí, nesse período foi indo. Aí depois deu uma parada e agora eu parei mesmo, mais uma pausa mais prolongada, digamos, porque eu tenho me dedicado mais também a outras coisas. Mas era muito bom, também sinto saudade. Outro dia eu abri aqui e a gente começou de novo, né? O Ailton Poeta chegou, a própria Karina também chegou, me recordo mais quem. E teve participações maravilhosas além de você, né? Memorial Sertanejo, que, segundo a Luzia, né, ela diz que Luzia. foi a primeira vez que ela participou também de uma, digamos, live, mas foi do programa, né? E Chico Sobreira, grande figura, Reginaldo Poeta, Ailton Poeta, tinham pessoas ali maravilhosas que eu não vou lembrar de todo mundo, né? Evidentemente, não vou lembrar mais. A Luzia está até dizendo uma coisa aqui interessante e importante, que você nos deu a oportunidade de nos conhecermos. Ou seja, através desses seus programas noturnos e madrugais, a gente a gente se conheceu. Eu conheci Karina, Cristiane, Luzia, Ailton, Chico, Sobreira. Então, teve muita gente que hoje a gente se conhece através dessas horas e horas noturnas. Isso é um fato. Muito, muito, muito bem lembrado, Luzia. Isso é verdade. Mas me tira uma curiosidade, o fanzine ele tem que ter quadrinhos, tem que ter ilustração? Não necessariamente, não necessariamente. Ele pode ser só texto, pode ser só poesia, pode ser misto, pode ser com colagem, pode ser desenho. O fanzine, na verdade, ele é apenas o veículo que o autor vai se utilizar para conseguir transmitir a sua ideia, né, para o público. E de uma forma independente, fugindo desse meio de produção empresarial. Capitalista, na verdade, que não difere muito do empresarial, né? Agora, eu estou falando isso, né? E quando eu faço fanzine contratado, às vezes as pessoas me contratam para fazer um fanzine, como tem um querido amigo meu aqui de Niterói, o Arthur Moura, ele é um teórico marxista, inclusive. E o próprio Ailton Poeta também já me contratou para fazer. Mas então, o que acontece? Eu sou apenas o diagramador do fanzine. Eles me mandam o material, eu faço a diagramação toda, faço a capa, e ele não tem fins lucrativos. Entendi. Não, então, uma pessoa me contrata, mas não tem fins lucrativos. A única coisa que eu vou cobrar é se, no caso, a pessoa quiser ele impresso, que eu estou dizendo, aí eu tenho custo, né? Então, vou cobrar o custo que tenho, que eu gasto, né? Então, ele continua sendo 100% independente, porque, aliás, o José Glauco Ribeiro Tostes, que fez o fanzine comigo, o fanzine dele foi impressionante, né? Porque ele escrevia no Alfarrábios, que depois eu vou falar sobre o Alfarrábios mesmo,
que era um fanzine coletivo, né? Ele escreveu do número 4 até o 19, só falhou dois números. Então, quando eu parei com o Alfarrabes, esse coletivo, eu falei com ele se ele não teria interesse de fazer um fanzine Alfarrabes especial, só ele. E ele adorou a ideia, ele gostou muito, né? É outro teórico também. E aí acabou que eu produzi o fanzine, estou rindo porque o fanzine dele teve que ser em 2 volumes, porque ficou com 204 páginas. Meu Deus, quase uma Bíblia. Quase uma Bíblia. E aí depois, conversando com ele, ele é outro teórico marxista, a formação dele é químico industrial, engenheiro químico, né? E depois ele foi indo mais para a coisa da filosofia, aí ele fez várias pós-graduação, chegou a fazer PhD em química quântica, e ele foi enveredando pela política, pela filosofia e pela filosofia da ciência. E aí eu falei, ele tem vários artigos que são esses que estão publicados. Mas ele não tinha até então, e eu acho que ainda não tem, um livro só dele não tem. Ele tem livro dividindo com outros. Ele fez a apresentação do meu livro, de um livro de poemas, ele fez a apresentação também do livro do meu irmão. E aí, quando a gente fez esse fanzine, eu fui falar com ele, eu falei, Glauco, me tira aqui uma dúvida, porque me parece que o único que tem toda a sua obra publicada é o fanzine Alfarrabes. Ele falou, Paulo. Porque ele não tem um livro dele. Entendi. Ele tem a obra dele inteira publicada comigo, só. E aí, quando ele foi lançar um livro junto com um outro amigo dele, né, ele ainda veio me pedir autorização para poder usar um dos textos que estavam no Alfarrabes. Eu falei, Glauco, está liberado. É 100% independente, os textos são seus, o trabalho é seu. A questão aqui é para a gente poder justamente fazer aquilo que eu sempre dizia, né? Divulgar a educação, a arte e cultura e do que está sendo feito, tanto na poesia, quanto no quadrinhos, quanto na dança, se a pessoa quiser botar fotografia de dança, desenho sobre, falar sobre a questão da dança. Fanzine, na verdade, você pode publicar o que você quiser. O fanzine aceita tudo. E o formato também pode ser qualquer um. Uma folha dobrada impressa é um fanzine. Entendi. Perfeito. Maravilha. E a professora Karina está dizendo uma coisa interessante aqui. Ficarei um tiquinho mais inteligente hoje, sempre aprendendo muito com o Paulo. É verdade, Karina. Muita verdade mesmo. Aí você falou... Sim, você mora em Niterói, Rio de Janeiro, mas nasceu também... Nasci em Niterói. Só fazer mais um parênteses, vou ficar cheio de parênteses aqui, né? Só para dizer para a Karina que ela sempre me chama de inteligente. Não é bem assim. Mas não é bem assim. A gente entende. A gente só tem, assim, questão de leitura, né? E da coisa da curiosidade, estar sempre pesquisando, perguntando e batendo papo com vocês também, né? Como era lá no programa, que ele traz um monte de informação, a gente assimila como ela própria. A gente, Maria Carol, a gente vai assimilando isso, vai aprendendo. Então, se a gente falar em inteligência no sentido de fazer uso desse amendoim que tem aqui dentro do cérebro, então eu sou inteligente. É nesse sentido. Faço um bom uso. Mas é isso aí, Karina. Muito obrigado. E você faz bom uso e compartilha esse uso, né? Porque tem gente que só faz bom uso e se fecha. É verdade, mas aí não está fazendo bom uso. Porque quem tem a inteligência, o bom uso é justamente repartir e aprender cada vez mais. Verdade. Boa noite, Maria Carol, José Freire da Silva. Eu preciso fazer um curso de inglês para falar com alguns poetas. Enfim, todos boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos. Paulo, você falou sobre alfarrábios. Quer falar sobre
sobre essa forma de coletividade, né? Pois é, o Alfarrabis, ele nasceu em 2016. Nessa época, eu estava participando, dando um apoio aqui a um querido amigo, candidato a vereador de Niterói, que hoje é deputado federal, é o pastor Henrique Vieira. Então, eu estava apoiando a candidatura dele. Ele, além de, apesar de, na verdade, apesar dele ter conseguido 3.454, 55 votos, ele não conseguiu entrar porque ele perdeu para um outro que fez 1.100 votos, por conta da reforma, né, da reforma que foi feita à época, e deve estar valendo até hoje. Então ele não entrou. Mas aí a campanha dele foi tão boa, né, o clima da campanha entre os participantes, que ele sugeriu de dar continuidade ao grupo. E aí eu sugeri que a gente fizesse um fanzine justa, mas não de política partidária, não. Tá? É justamente para a gente poder sair da política partidária e falar de educação, arte, cultura, com poesias, história em quadrinho, contação de causa, com tudo isso. E aí teve uma pessoa do grupo que aceitou e participou dos primeiros fanzines. Os outros não, nem ele, inclusive. Então, a gente fez aqui em casa 2 reuniões, eu convidei 10 artistas para virem aqui em casa, para a gente poder discutir o fanzine. Se faria ou não faria, formato, nome, aí eu sugeri o nome Alfarrabis, o pessoal aprovou. Aí sugeri o fanzine coletivo, que seria com estas 10 pessoas, inclusive eu, né? E o número de páginas para cada, seriam 5 páginas para cada artista, e o número de impressões de 50 fanzines impressos. Então, ele era bimestral, começou em dezembro de 2016, foi lançado aqui no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, como coletivo, com apenas 10 pessoas, incluindo a mim mesmo. E aí a coisa foi indo e acabou que muitas dessas pessoas que estavam no início foram se afastando, mas ele foi crescendo. Chegou ao ponto de ter assim, umas 27 pessoas em cada fanzine. Sempre nesse formato, né? PDF para todo mundo, 50 impressos, tinha sempre o lançamento ao vivo aqui no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, e todo lançamento eu fazia questão de ter música ao vivo. Então a gente fazia um misto, né? Que era sempre com algum músico. Teve o falecido querido amigo João Aires, que era intérprete, poeta, romancista, compositor e etc. Então algumas vezes era com ele, das outras vezes era com a Johnny B. Enzi, que era a banda dele, e como um dos eventos culturais por aí, já vamos chegar lá. Karina está perguntando. E aí depois teve o pessoal até do David Soares, que fez agora o David Soares Café com Jazz, que a gente vai também chegar lá daqui a pouco. Então sempre teve música e o lançamento do Zine. Nesse meio tempo, a coisa foi tomando um certo vulto, que acabei criando paralelo ao fanzine coletivo, né? Esse era o nacional, era só nacional. E aí entraram determinadas pessoas que começou a trazer alguns artistas de fora, com a poesia visual. E aí eu criei o Alfarrábios América Latina e Caribe. O América Latina e Caribe era parte nacional e parte América Latina e Caribe. Então tinha gente da Argentina, do Chile, de, sei lá, Cidade do México, de Equador, tinha gente de tudo que é lugar, tinha gente de Porto Rico, uma chilena que inclusive está ainda em contato comigo e fez um fanzine comigo também, que é a Tere Chade. Ela é chilena, mas mora na Inglaterra há muitos anos, é curadora de galerias lá, tem projeto espalhado pelo mundo, tem projeto dela no México, agora ela está aqui no Brasil com um projeto em São Paulo, e ela fez um fanzine comigo também, Tere Chade, um alfarrábio especial Tere Chade.
Então, essa foi a história. E aí, depois, a coisa foi mesclando, né? Esse coletivo brasileiro começou a entrar essa galera de fora, vinha essa rapaziada toda da América Latina e do Caribe. E juntava com os brasileiros, aí os fanzines foram ficando gorduchos, né? Polpudos. Mas era muito bom, por quê? Porque o América Latina e Caribe, ele tinha a pretensão, né? E eu acho que eu cheguei a conseguir isso, de colocar a arte da América Latina e do Caribe para fora. Por quê? Porque a gente sofre, queira ou não, a gente sofre uma questão cultural vinda de fora, que é não só dos Estados Unidos, mas também da Europa, da Ásia, etc, etc, etc. Eles não consomem muito e a nossa arte, a nossa cultura não vai muito para fora. Então, ao invés de ficar só nessa de estar reclamando que nós somos os pobres vítimas, né, eu falei, então vamos fazer o contrário. Vamos fazer um fanzine América Latina e Caribe para mostrar para o mundo a produção cultural da América Latina e do Caribe, da arte, da poesia, de tudo isso. Eu estou dizendo que eu consegui, com apoio dos outros, claro, com apoio deles também, lógico, porque a própria Tereshad, embora chilena, mas ela mora na Inglaterra, então ela participava, ela recebia e distribui por lá. Uma outra, que era da Argentina, mora na Itália há muitos anos, e participou também, então ela levou para a Itália. Aí tem uma editora na Espanha que acabei encaminhando para eles um alfarrábio América Latina e Caribe, que é esqueci o nome deles agora, mas desse momento em diante, eles estão sempre me enviando material da Babilônia. Babilônia é uma publicação espanhola, com vários artistas também. Ele está sempre me mandando a produção deles. Então você vê que eu aqui já falei, você já foi para a Alemanha, aí já rodou na Europa, né, através dessas pessoas, lógico. Né? Então a gente consegue, com isso, mostrar para eles o que é a cultura e o que é o famoso sangue latino. Perfeito. Ótimo. Você. Uau. Você, gostaria de, pode ler para a gente algum poema, algum fanzine, algum texto? Você separou alguma coisa que pudesse, que queira ler para a gente? Separei. Separei uns aqui. Não estão nos fanzines, não, porque os fanzines são um pouco mais pesadinhos, né? Então estou deixando para ler uns mais leves. Tem um aqui que eu escrevi das peles das tardes e seus idílicos. Em desenhos, aquarelas, rendados, em pele das nuvens, tu vens. De água em guache aos contornos mais belos, teus olhos, com traços assim, meio malícias e mistérios, etéreos, sorriem. Um quase isso, desvelando secretos lugares, teus arcanos, onde pássaros em seus voos contornam toda a doçura das linhas dos lábios, como um beijo d'água despontam, maciez das nuvens. Sabor de sonhos, desejos despertam. O encontro das peles dos lábios aquece. O pão para o alimento mais intenso. Prato das paixões, onde o peito é mesa posta. Aposta para dois. Líricas imagens, peles. Quando em lençóis servidos, vencedor não há, tudo se iguala. Confundem-se. Tudo germina, tudo brota. Alimentos plenos, universo das paixões, discursos, falas, toques e escutas, silêncios perpetuados de nós dois. Paulo de Carvalho. Claudia de Sou eu. Pé. Muito massa. Muito bom. A Karina está dizendo, é outro nível. Que bom, bonito demais, Paulo. A gente vai querer mais daqui a pouco, viu? Ô, Ok. Paulo, eu vi
algumas publicações suas, fotógrafo, Paulo de Carvalho, fotógrafo. É hobby, é profissão, é lazer? É mambembe mesmo, cara. É mambembe. Na verdade, quer dizer, eu sou profissional, entendeu? Mas se eu disser que sou profissional, eu tenho que ter remuneração. Eu não tenho, então é mambembe, é tipo lambe-lambe, né? Para onde eu vou, eu levo a extensão dos olhos, que é a câmera. E aí, que parte também dessa ideia, né? Como foi os programas, né? Que eu tenho lá no meu portal do YouTube, o Armazém de Quinquilharias e Utopia no YouTube, que eu recebia pessoas aqui em casa, para a gente ter memória do que estão se fazendo hoje. Então, às vezes, você não sabe o que está acontecendo pelo Brasil, pelo próprio município. Por quê? Porque não tem divulgação. Isso. Então, como não se divulga, ninguém sabe. Eu falei, bem, eu vou começar a convidar as pessoas aqui para casa, poetas, músicos, etc. E a gente vai gravar um programa, depois eu faço a edição e a gente bota o programa no ar e está lá a memória. Para dizer que, olha, como disse o Itamar Assunção, num show que ele fez em São Paulo, junto com o Paulo Moura, aí tem uma hora que ele para, né, ele olha assim para o lado, oh, que bom que a TV Record está aqui, eu acho que foi a Record, que bom que a TV Record está aqui, porque depois vão dizer, em São Paulo não acontece nada. E estava acontecendo justamente o show dele com o Paulo Moura. Por quê? Porque não se divulga. Então, já teve aqui em casa várias pessoas, a Nilce Benedito já teve aqui, a Sol de Paula. Sol de Paula, maravilhosa. Sol de Paula. O próprio David Soares esteve aqui, ele guitarra, baixo e uma bateria pequena, né? E o coro comeu aqui. A Nilce Benedito, ela ficou aqui, ela passou a tarde inteira aqui. Então, o que eu fazia? Né? Eu tinha 2 horários específicos para as pessoas. Eu dizia, olha, você pode optar por meio-dia ou pela tarde. O meio-dia, a gente oferecia um almoço para o convidado. Que era para o cara poder chegar, o artista, né, a pessoa poder chegar e se ambientar, dar uma descansada, e aí a gente ia almoçando e ia conversando, e a pessoa relaxava. Então, sempre as pessoas diziam, mas o que eu vou fazer? Eu falei, olha, fica à vontade, relaxa, fica à vontade. E era assim, né? E então, na parte da tarde, com direito ao lanche. Então, já teve aqui Vitor Hugo Rosa, violonista clássico, que teve aqui, eu nem sei quantas vezes. Ele veio sozinho várias vezes, depois ele veio com um amigo dele, cantor, depois veio com a Rose Bueno. E, bem, e foi assim, né? Então era sempre assim. E tanto é que hoje tem pessoa, o Marquinhos Valença, um querido amigo, poeta, que, falando em almoço, o Paulo cozinha muito bem. Mais outro hobby. Então, tem alguns vídeos que estão guardados lá, estão lá registrados no Armazém de Quinquilharias e Utopias, de pessoas que, lamentavelmente, já nos deixaram, como o João Aires, o Marquinho Valença, que esteve aqui também, e o Kurt Helmut também esteve aqui, né? E, enfim, está lá, a memória está lá. Nós ainda estamos vivos, mas um dia vamos ficar lá também, só no registrinho. Mas eu nem sei mais o que eu estava falando. Fiquei tão empolgado. Fotos, Marcha, sério? Tudo começou com as fotos. Ah, sim, as fotos. Então, nisso aí, eu, quando vou para o sarau, quando eu vou para show, quando eu vou para qualquer lugar desse, eu sempre levo a câmera por conta própria para poder ter esse registro. Né? Para dizer que, olha, está acontecendo, aconteceu o sarau não sei aonde, teve o show não sei aonde, teve todas essas coisas, eu vou registrando e está tudo registrado. Se alguém disser não teve, tem sim. O Paulo de Carvalho tem foto. Tem foto. Está lá. Mas só que, né, aí é uma coisa que virou hobby, né? Eu sou profissional, porque eu fiz os cursos e tal, né?
mas a partir do momento que não tem remuneração, então é hobby. Não é hobby. É hobby. Ô, Paulo, Cristi... Karina está perguntando aí, fala sobre os eventos culturais. Aí você aproveita e fala também que na última live que a gente conversou um pouco, você falou que tem uma ideia se puder falar também, que aí perto de onde você mora tem não sei se é uma choparia ou uma cafeteria, que tem um primeiro andar que você vai marcar para fazer os encontros, os saraus, os encontros. Lembra que você falou sobre o primeiro andar aí numa cafeteria que é mais calmo para encontrar as pessoas, e que você ia voltar a ter essa frequência de encontrar as pessoas, né? E acaba sendo evento também cultural. É um projeto seu, de mais alguém, e o que é que está rolando de evento cultural? Porque, pelo visto, a professora Karina está querendo ir para o Rio de Janeiro. Viu? Será muito bem-vinda, como sempre. Mas, olha, tem exatamente esse café, que são 2 andares, né? Mas os eventos já acontecem há muitos anos, não é de agora, porque eu já fiz show aqui com Clementina de Jesus, com bom, lancei o Ali na Esquina, uma banda de rock, aí trouxe uma banda Made in Brasil de São Paulo, e fiz shows aqui no museu em Niterói, com o próprio Grupo Visum, o Aniceto do Império Serrano, o Alvarenga da Portela, e depois foi com o grupo Eles que Digam. E então vem acontecendo, né? Depois eu trabalhei na Rádio Fluminense FM, aí lá eu tinha uma firma de sonorização e produção de eventos, trabalhei muito junto com Maria Jussá, embora eu não fosse do Circo Voador, mas eu trabalhava muito com ela por conta do Ali na Esquina. E então comecei a trabalhar junto com ela na produção também. E aí depois eu fui fazer o Café Converso, que foi o primeiro presencial que tinha um formato. O formato no início, antes da pandemia, era um artista convidado para ele se apresentar e apresentar o trabalho, justamente para ter, além da divulgação, ter a memória do que está se fazendo, para ter o registro. Então, teve alguns presenciais num bar aqui perto, né, no bairro São Domingos, num bar mesmo, né, era num bar. Aí veio a pandemia. Bem, a dona teve que fechar o local, porque ela foi a São Paulo resolver um problema, depois voltaria e possivelmente abriria e a gente daria continuidade, mas veio a pandemia, parou. Aí o Café Converso virou esse espaço virtual e, juntamente com o Café Converso, veio esses programas que eu fazia aqui pelo Instagram, que começou, nem me lembro mais, mas foi Soliloucos, aí o Ailton Poeta disse que aquilo estava parecendo mais coisa de Soliloucos, porque eram solilóquios no início, né? Ele dizia que estava coisa de Solilouco, falei, então virou Soliloucos. Depois virou não sei o que com farofa, Utopia com farofa, e por fim ficou, já nem lembro mais o nome agora que eu estou usando, né? Mas eu não sei o que, e lantejoulas, purpurinas, não sei o que, e lantejoulas. Mas aí parou, né? Sim, a Márcia Seven participou do Café Converso virtualmente, que ela mandou a gravação dos poemas dela, que foi apresentado lá. E vai sair agora o fanzine do Café Converso. Mas, então, voltando à questão do Café Converso, das produções, né? Então, tinha um café... Tinha não, o café ainda existe, claro. Eu cheguei a fazer um café conversa num café aqui na rua Mendes Sá, que eu também não vou me lembrar o nome, mas tudo bem. Mas era um local mais intimista, né? Cabe só 20, 25 pessoas. Aí fiz um café à conversa lá e depois conversando com um amigo meu, Lula do Espírito Santo, Lula Espírito Santo, cavaquinho de voz, que era do grupo de Zumbi. Eu estava conversando com ele e falei com ele que eu tinha uma vontade enorme de conhecer esse mundo do samba, né? O chão mesmo do samba, com as histórias, porque ele é músico
e tem mais de 40 anos de estrada, né? Já teve no exterior com o grupo de Sungo, já lançou disco. E estava falando com ele. Eu falei, olha, porque eu nessa época eu era roqueiro, por mais que eu vivesse o mundo do samba, que eu ia, lógico, mas eu não ia conhecer como eles conheceram, porque eles eram músicos, eles acompanharam os músicos e vivia, né, nas quebradas do samba. E aí ele adorou a ideia. Então, como ele gostou muito da ideia, a gente passou a fazer o programa com esse formato. Fica ele e o Samuca, que é outro que era do grupo Vissumbi, também mais de 40 anos. E é tudo rápido, é tudo garotão. Lula está com 71, o outro está com 77. Na flor da idade. Na flor da idade. Tudo novinho. Então fica o seguinte, vai contando história dessas do mundo do samba, e cada história dessa acaba puxando uma música. Que ou nasceu em função. Pode falar. Acaba em samba. Sim. Então, ou é porque ela nasceu daquela história, ou porque ela tem tudo a ver com aquela história. Né? Então, eles contam histórias maravilhosas, né? De Clementina de Jesus, do Velho Aniceto, dos compositores de choro, de samba, de um outro que eu nem sabia, né? Que é o Samuca. Samuca é o de 77. Samuca foi um dos integrantes do Apóstolos do Samba, que eram 12 apóstolos, lógico, né? Para ser apóstolo tem que ser 12. Então eles contam história daquilo, aí vai contando história da participação. Lula chegou a tocar cavaquinho com Cartola, tocou 3 músicas com Cartola. E aí tinha uns bares aqui que a gente vivia, né? Tudo pinguço, né? Além de sambista, tudo pinguço. Eu bebia na época, hoje eu não bebo mais, não. Então vai contando essas histórias, a gente fez um lá nesse bar da Mendes Sá, e depois o Lula falou desse local aqui em Icaraí, que é esse de 2 andares, que embaixo é o café mesmo, onde serve café, cerveja e os tiragostos, e em cima é reservado para eventos. Então nós fizemos 2 lá com samba de bolso, grandes histórias de pequenas mentiras, ótimo, né? Perfeito. E aí agora entrou um outro amigo nosso também, dessa mesma época aí, de 40 anos, né? Que é Kleber Castro Bandolim. Então tem um momento lá que dá uma pausa no samba, entra o chorinho. Aí toca 4, 5 chorinhos, com o Kleber contando a história do chorinho, e tinha um percussionista, que era o Almir Sodré, pandeirista, mas ele não vai poder participar agora, então veio um outro amigo, que era também do grupo de som, do Paulão. E aí eu não sei o que o Paulão vai fazer ainda, preciso saber para poder divulgar. E aí teve isso, e fiz também um café converso lá, trouxe a Tina Cortes de Santo André para cá para fazer um evento da fanzinada, que é uma criação dela, de fanzine geral, né? A Tina é uma pessoa que eu tenho uma maior admiração, uma pessoa maravilhosa, então fiz a vaquinha para poder ter a grana para trazê-la para Niterói, e ela fez a fanzinada aqui em Niterói, que foi ótima, por sinal. Mas seria a fanzinada, que é o evento, com mais o lançamento de um livro, Brasineiras. É um livro de 36 mulheres que escrevem nesse livro. Mas a vaquinha não conseguiu atingir a meta, então o dinheiro que deu foi só para trazê-la para Niterói. Não conseguimos o total, né? E teve isso, e depois eu fiz um café converso presencial, né? Que eu convidei várias pessoas, e esse café converso já vai para um outro formato. Esse café converso eu convidei pessoas daqui de Niterói, que participaram lá, foram todos eles, mas convidei também pessoas de outros estados do Brasil, como a Márcia está dizendo aqui. A Márcia Neves está falando que ela participou através de áudio, né? Ela gravou, eu pedi a ela para gravar, ela gravou, me mandou, e a gente reproduziu lá. Então teve gente do Maranhão, teve ela, teve o Willy Guará, que mandou também, Chico Sobreira, Chico, que mandou as musiquinhas que o pessoal lá adorou, né? O shot, né? Agora eu não me lembro também o nome. Eu sei que é shot.
Ele tem todas as. Mas ele mandou uma música que o nome é Shot não sei o quê. A Karina vai ser Shot das meninas. Shot das meninas, uma coisa assim. Shot. Eu não lembro realmente. Eu sei que tem shot na história. Ele mandou e foi ótimo. E aí teve também o pessoal de fora, né? Me enviaram de Porto Rico, duas pessoas de Porto Rico, o Roberto Enicar, a Cristina Guzmán, da Cidade do México também me mandou, agora eu estou péssimo de memória, beleza. Mas não tem problema não. Daqui a pouco, informações. Acho que é Mônica Gonzalez. Eu acho que é Mônica Gonzalez. E teve a própria Terechade, que é a chilena que está morando lá na Inglaterra, mandou também. E aí vai sair, eu propus ao pessoal, além do pessoal daqui, né? Eu não vou ficar falando porque tem umas 15 pessoas, então a gente vai levar o programa inteiro citando o nome da marca a minha memória. Bem, aí é isso, né? Então eu propus a eles lá, sim, teve o Beraldo, que é da Fanzinoteca de Macaé, quadrinista, né? Ele trabalha com quadrinhos. Eu propus a eles de a gente lançar um fanzine sobre esse Café Conversa. Aí eles aceitaram, eu estava esperando que todo mundo me mandasse o material, e já mandaram, só falta um, que eu já avisei, mas ele não manda. Então eu hoje comecei a diagramar, a editar o fanzine. Então vai ser o fanzine Café Converso. A capa eu pedi um auxílio e as pessoas, como ele é coletivo também, né? Eu pedi um auxílio, eu esbocei uma capa e pedi às pessoas para colocarem alguma arte na capa. Não tive resposta, como na maioria das vezes, aí eu pedi a Terechade se ela me autorizaria a usar umas bailarinas que ela tem, que eu acho maravilhosa, eu chamo de bailarinas sartrianas, porque elas dão um salto para a existência, né? Dão um salto para não se sabe onde. Então eu chamo de bailarinas sartrianas, ela adorou quando eu batizei de sartrianas. E aí ela acabou liberando. Ela liberou para que eu use, então a capa está pronta, o fanzine agora eu estou já mais ou menos na metade. Essa semana, possivelmente, eu devo terminar, e aí eu vou fazer o lançamento, e esse lançamento, que eu pretendo que seja presencial, porque vai ser o encerramento do Café Conversa, eu não vou fazer mais essa produção, né, que são as provocações culturais, né? Certo. Eu vou parar. Certo. Na verdade, eu vou continuar só com a música, eu vou continuar só com samba de bolso e com café com jazz. O resto, encerrei minha participação. Já deixou o registro para a eternidade, né? Já está registrado. Isso. Bom, a gente tem um momento nessa live Conversando Abobrinha, que é o Bate Abobrinha, que é aquela pergunta rápida com resposta rápida. Quando você responde, eu já faço outra. Dou opções de escolha. É bem tranquilo. E se você quiser justificar a resposta, fica à vontade. Mas normalmente, quando você responder, eu já faço outra. Que é o bate-bola. Okay. É o bate-abobrinha. Aí depois que a gente brincar um pouco, aí você lê para a gente mais alguma obra sua, por favor. Então vamos lá. Okay. É frio ou calor? Frio. Gato ou cachorro? Gato. Cama ou rede? Os dois. Ônibus Rede é bom demais. Ônibus ou avião? Ônibus ou avião? Avião. Doce ou salgado? Salgado. Teatro ou cinema? Cinema. Televisão ou livro? Livro. Uma fruta? Manga. Uma bebida? Bem, eu gostava muito de cachaça, mas não bebo mais desde 2005. Maravilha. Uma comida? Ixi. Vai. Complicou, parceiro. Vai. Moqueca de peixe na folha de bananeira. Eita.
Tá, muito bom. Faz muito tempo que eu não como, mas já comi. É bom demais. É outro sabor, né, Paulo? Sim, muito bom. História. Fico feliz quando. Eu fico feliz quando? Sim. Quando eu vejo a Andréia sorrindo, Andréa é. minha esposa. Fica aborrecido quando. Desculpa, mas eu vou ter que dizer, quando eu vejo um monte de imbecil falando imbecilidades. Fico irritado quando. Quando as pessoas confundem os conceitos. Não sei. O mundo sem poesia é um mundo Concreto, A vida sem humor é. triste. Eu respeito. Ih, caramba. Eu respeito. Arte, Tenho medo de. sapo e perereca. O que você gosta menos em você? Sou chato pra caramba. E o que você gosta mais em você? Maluco. Uma risada ou uma gargalhada? Uma risada. Se a gente pudesse levar, quando partisse dessa para outra, um único objeto, que objeto seria esse que você levaria? Se eu partisse, Sim. que objeto eu levaria? Não é muito objeto, não, mas vai ser a resposta, o pensamento. Tranquilo. E uma palavra que lhe define? Bom, vou repetir, maluco. Essa é a primeira brincadeira. Obrigado, Paulo. Ana Briano, Só vou. A gente acabou com o ping-pong? essa ping-pong, essa primeira etapa de brincadeira a gente acabou. Obrigado, Paulo. Então, só vou explicar aqui o maluco, né? Porque eu canso de falar isso. Às vezes as pessoas me olham de banda, mas tudo bem, maluco é maluco mesmo. Que isso vem muito daquela história, né? Se eu não fosse maluco, eu não estaria fazendo poesia, eu estaria contando dinheiro. Não estaria fazendo provocações culturais, estaria contando dinheiro. Mas ela vem também a partir, isso ficou mais forte a partir do momento quando eu li o livro Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, que está falando de loucura, mas loucura e maluco. É, tudo tem a ver. E aí a gente vai entender realmente que é a loucura que consegue mover essa loucura que a gente vive. E aí eu vou pegar, até separei aqui, porque a gente começou a falar no início, né? Uma frase do Nietzsche, onde o Nietzsche vai dizer o seguinte: temos a arte para não morrer da verdade. Então, isso para mim eu considero uma outra grande loucura, mas é uma loucura das mais sadias, né? Temos a arte para não morrer da verdade. Embora tenham me dito uma vez que mas a arte às vezes fala a verdade também, quando quer fala a verdade. Tudo bem, eu respeito. Mas eu, particularmente, como já disse aqui, uma das coisas que eu não gosto de mim é que eu sou chato pra cacete. Sou muito chato. Não, Então, você, rapaz. uh, Você é você. então para mim, a arte não fala a verdade nunca. Ela fala da verdade. Né? Exatamente. Temos a arte para não morrer da verdade. Então, ela pode trazer essa verdade, mas dentro de um outro escopo, que é o escopo artístico. Eu sou poeta, você também é poeta. Então, a gente tem uma ideia de uma coisa que essa coisa vai ser o real. A gente insighta aquilo, né? A gente traz para o Incorpora. objetivo, deixa ela lá
e daqui a pouco a gente vai objetivar. Quando a gente vai objetivar aquela realidade, aquela coisa verdadeira, ela já vai sair com a nossa interpretação do que é aquilo, trazendo para uma outra possibilidade, outra leitura do que vem a ser uma possível verdade. Então, eu não concordo muito com a parte quando quer fala a verdade. Ela não fala a verdade. Os poetas são grandes mentirosos, dito pelo próprio Nietzsche, e eu acho que está perfeito porque é a nossa visão que importa. Entendi. Ela já sai com a nossa verdade, né? E a minha verdade pode não ser a sua, a de João, a de José, de Maria, né? Exato. Exato. E não é a verdade, porque a verdade é esse mundo concreto. Né? A verdade são guerras que estão acontecendo lá em Israel, na Rússia. É a situação de, bom, vamos mudar de assunto, porque você não complica. Não, Essa é a mas verdade. Né? perfeito, A gente fala de outras coisas. perfeito, Paulo. Vamos ler mais algo seu aí para a gente. Vamos sim. Ah, eu vou ler aqui uma poesia que deve ser de 2006, sim, por aí, porque ela está no meu primeiro livro, Cantabile, que foi de 2007. Chama-se Contrição. Se as sementes, incredulamente encovadas ao solo, abstraem-se do germinar, perdoai-as, pois que em ares inférteis já não sabem a que frutificar, a que orvalho chorar. Se os ventos já não fazem mais brisas em sons de violinos a soprar, perdoai-os, pois que já não sabem em tanto dó afinar, a que lábios habitarem. Se os pássaros, ao desalento de sua palavra, insustentáveis, pois, do ar caem, perdoai-os, porque sem o ramo das árvores já não têm onde pousar, já não sabem a que cantar. Se sorrisos, os de pequeninos lábios a tua face já não mostram, perdoai-os, pois que em desjuízos outros solos se deitam a brincar e nem souberam chorar. Se a vida em sinfônicos corais não te canta por louvor, perdoai-a, pois que sem as pautas já nem sabem harmonizar, já não sabe aqui já está. Se contrito, ergo te lamento mar de abissais habitares, perdoai, nem templos tem mais por tempo a orar. A que altar depositar? Paulo de Carvalho queria. Show. Bom, perfeito, Paulo. Rapaz, eu estava olhando aqui, a gente passou de uma hora já rapidinho, viu? Muito bom. A live com você tem que ser no mínimo 8 horas. Ó, eu tenho uma agenda aqui, Paulo, que ela tem uma pergunta para cada dia do ano. Sim. Então, eu costumo perguntar ao convidado o dia atual, né? A pergunta que está no dia de hoje, que é 3 de julho. Aí deixa eu ver que pergunta caiu hoje, que eu não vi ainda, para te perguntar o dia do 3 de julho. Oxe, é fácil. A pergunta do dia de hoje é: qual foi a última praia onde você esteve? Caramba. Não costuma ir muito à praia, embora more pertíssimo, né? A última que eu fui, não fui à praia, mas fui a Icaraí, a praia de Icaraí. Agora, a praia mesmo foi lá no Arraial da Ajuda, quando eu morei lá. Entendi. Aí eu ia à praia mesmo. Eu ia ao bar e à praia ao mesmo tempo. Isso. Tem alguma data que você gostaria de saber a pergunta, por curiosidade, ou uma data importante? Uma data A importante, do seu aniversário. claro. Já que o poeta é um fingidor, como a professora Karina está dizendo aqui, do Fernando Pessoa,
Qual é, Paulo? Sua data? 14 de setembro. Eita, dia da minha mãe. 14 de setembro. É provocante essa pergunta. Quem pode ajudar você? Bem Quem pode me assim. ajudar? Bom, eu vou radicalizar. Quem pode me ajudar sou eu mesmo. Perfeito. Tranquilo. Embora tenha ajuda. Mais tranquilo. Paulo, você já tem algum lugar que você não foi ainda e gostaria muito de ir? Tem sim. Bom, no Brasil tem vários, né? Tem vários que eu ainda não fui. Mas uma coisa, um lugar que eu gostaria muito de conhecer fora do Brasil é a Grécia. Também. Tenho muita vontade de Tinha conhecer. muita vontade de conhecer a Grécia. Também tenho. Somos dois. E aí, aproveitando essa ideia do que Karina falou, do que você falou também, das verdades de um poeta, das mentiras e verdades, entre aspas, né? O que é que você acha da frase a arte salva, a, a poesia salva? Que a gente costuma ouvir muito, né? As pessoas dizerem assim, a poesia me salvou. Eu até disse isso no começo da live. Qual a sua interpretação para essa frase? Para essa. É, Fica à bem, vontade. eu escuto muito isso também, que a poesia salva, né? Mas aí eu vou entrar num questionamento de que tipo de poesia que a gente está falando. Porque ela tanto pode salvar, como pode não dizer absolutamente nada, ou como pode pura e simplesmente ajudar o lado oposto. Então eu costumo dizer que, e aqui é uma coisa que eu vou pedir um tempinho um pouquinho mais esticado, porque eu sempre digo que eu não escrevo para ser entendido. Aí as pessoas vão achar, poxa, mas o Paulo então é um cara elitista, ele não escreve para ser entendido. Mais um parênteses. Não escrevo para ser entendido porque eu entendo que o entendimento se dá através da razão. E eu não escrevo para a razão. Vocês ouviram aí os meus dois poemas. Quem for mergulhar ali de razão vai se machucar. Então eu escrevo para os afetos. Eu escrevo para os sentimentos, como eu costumava dizer, eu escrevo nuvens, que é aquela coisa que assambarca o leitor e aquilo penetra pelos poros, não vai pela razão. E aí ele está lá, vai ficar lá dentro, e um dia a pessoa vai lembrar, aí, rapaz, o Paulo falou isso, aí, sabe, aquilo, como é o texto bíblico? O texto bíblico não é para você entender com a razão. Você pode também, mas aí é mais complicado. Então, o texto bíblico você vai entender espiritualmente, como diz até o apóstolo Paulo, né? Que se discerne espiritualmente, não racionalmente, porque é complicado. Agora, a razão você vai usar na Bíblia para, evidentemente, saber do aquele contexto todo. Aí a razão, sim, fala só. Mas então, para encerrar agora, tem uma pessoa aqui que até publicou o primeiro poema dela, foi no fanzine, que é a Negra Black. Sim. Aí já é um ponto a favor, porque ela ouviu a Regina Alves declamando um poema da própria Regina Alves, onde isso salvou a ela, modificou a vida dela radicalmente, porque até os 49 anos ela era uma pessoa semi-analfabeta, com filhos, morria de vergonha dos filhos, porque ela não sabia nada, os filhos pediam para ajudar no trabalho de escola, ela não conseguia, sofria violência doméstica, e depois que ela ouviu esse poema da Regina Alves, ela mudou completamente de vida. Eu acho que ela já está com 3 livros lançados, terminou a escola, hoje é palestrante, graças a esse texto, que isso é o que ela mesma diz. Ela diz que quando ouviu aquilo, ela falou, quer dizer que é possível.
aí mudou. Então, nesse sentido, eu acho que salva. Então, tem outros trabalhos que, por exemplo, eu leio Nietzsche, né? Como assim falou Zaratustra, que para mim é aquilo muito mais poesia do que propriamente filosofia. Então, é um livro que a gente, lendo Nietzsche, ele, entre aspas, entre todas as aspas, ele salva no sentido de que ele abre o pensamento para outras perspectivas, para outras visões, para outra história, de outra forma. Porque o Nietzsche não salva ninguém, o Nietzsche detona todo mundo. Mas eu acho ele maravilhoso. Para mim, seria o meu autor de cabeceira. Perfeito. Aliás, mais um parênteses rápido aqui. Quando eu tive a participação na igreja, durante 2 anos e meio, quem me ajudou muito, mas muito mesmo, além do meu entendimento, das minhas leituras bíblicas, que sempre foram não devocionais, muito mais críticas, né? Quem me salvou muito foi o Anticristo do Nietzsche. Depois de ler aquilo, eu comecei a ter uma visão completamente... Porque quando fala em Anticristo, ele não era anti-Jesus. Muito pelo contrário. Tem uma frase dele que diz o seguinte: os filósofos devem fazer, pois, como Jesus, não julgueis. Né? E ele diz que o único que ele teve de confronto com ele foi Jesus. Porque Jesus é exatamente o mais próximo do além do homem, aquele que não foi regido por absolutamente nada externo. Foi ele por ele próprio que se fez e discutiu um sistema violentíssimo que era o até então sistema judaico, né? Mas vai lá. Show mesmo. Muito bom. Olha, é verdade que você está com passagem comprada já para Pernambuco, é? Só se for para lá dar, como ela mesmo diz, né, um cheiro na Karina. Gostaria muito disso. Gostaria muito disso. Ela disse aqui, está para vir em Pernambuco. Confere. Aí, Karina. Confere, estou doido para ir, sim. E André também. E André também tá. Mas já conhece, Paulo? Aqui? Não, Pernambuco não. Pernambuco não. Você Gostaria muito. vai vir, sim. Seja bem-vindo. Você também é de Pernambuco? Sou, sou de Olinda. Nascida e criada aqui. Moro pertinho dela. Ela é Recife, né? Mas é perto. Olinda e Recife são coladinhas. E o bairro dela, Recife, é vizinho ao meu bairro que fica em Olinda. Então a gente está a poucos metros de distância, só que ela em Recife e eu em Olinda. Certo. Karina. Essa Karina é parada, viu? Paulo, já vamos para 9 e pouco. Eu quero começar agradecendo, né? Mas serei breve agradecendo a você por esse tempo, né? Tão precioso, né? O tempo da gente é precioso, por dedicar a gente a esse ensinamento, porque essa live é um ensinamento. A gente aprendeu com você muito aqui hoje e aprende sempre que ele escuta, de verdade. E agradecer a todos que passaram. A live que vai ficar salva no Instagram e no YouTube. Depois a gente formata ela para a parte de TV e eu lhe aviso quando ela vai ao ar, na rede SDPTV de televisão. A gente compila, né? Porque é bem menos, mas normalmente em torno de 40 minutos. E deixar à vontade aí você para, se quiser encerrar lendo mais alguma coisa sua, ou quiser falar fique com o tempo que precisar para fazer suas considerações e sempre agradecer. E eu, eh, Paulo Rony é o homem mais cheiroso de Olinda, Vila dizendo. Karina. Então, Paulo, gratidão, viu? De verdade, fica à vontade aí para você ler algo, falar o que quiser aí. A live é sua e dizer como a gente encontra novamente, como a gente encontra seguindo você, né, no Instagram, e para fazer os fanzines a gente pode conversar pelo Instagram, né?
Então, vou deixar isso bem enfatizado lá na compilação que eu fizer dessa live. Vamos enxugar, deixar esses momentos assim todos foram importantes, mas os mais importantes também para a gente fazer uma compilação legal e deixar para o público assistir depois a live. Ok. Bem, arroba quem idealiza utopia, né, meu Instagram, lá tem um telefone, um celular, que tanto celular quanto o WhatsApp, então quem quiser é só chegar lá. Eu vou ler aqui um poema que eu escrevi, vou dar uma breve historinha, porque eu escrevi uma coisa no Facebook, e aí a minha cunhada, irmã de Andréia, ela vem me faz a seguinte pergunta: o que é como carne? Aí eu fico assim, ela devia ter perguntado isso para um açougueiro, não para um poeta como eu, né? Um poeta da minha laia. Então, eu estou dando essa explicação aqui porque foi isso, né? Ela só perguntou o que é como carne. Aí eu dediquei o poema para ela, Adriana dos Santos. Então, o que é como carne? A pergunta que ela fez. Se onde queima ao toque, quente da brasa, carne é corpo. Adivinham-se nos encontros no que sangra e no que sara. Se impede para o que é da fome, onde arde a ausência. Identificada a parte onde despertam e adormecem dores e amores, lugar de latência habita nos campos de sonhos seus vinhos e trigais. Nas sábias noturnas, em que lugar te fala o que tua pele falta? Quando faz silêncio, na curva dos lábios, onde arde a falha de um beijo? Ouves a regência das manhãs no corpo? E a trama mágica das danças soul? E se o toque na carne se confunde com a pele das tâmaras, diz onde a língua sabe a cor e o sabor de seus olhos tantos. Se posta à mesa é alimento, desejo da vida ao instituto da fome, quando fresta na memória, lugar de ausência, lágrima, lâmina na carne. Se acesa nos corpos é dançarina de sete chamas nas danças gitanas e mel. E se a luz dos desejos ofertam-te incensos e licores, espíritos desejantes, é a carne, seara de toda a entrega à fome dos olhos. O que resta nas cores do céu após a curva dos voos dos pássaros? Toda a tinta tinge o profundo lugar idílico, jogos lúdicos em contas de vidro, marcas cifradas na carne, pergaminhos decifráveis, sonoros timbres táteis. Paulo de Carvalho. Muito bom. Uma resposta. Ele devia ter perguntado a qualquer pessoa, não um açougueiro, qualquer pessoa mesmo. Né? Agora se vive para interpretar, né, Paulo? Pois é. Perguntou, ouviu. Opa, o Cláudio Bonfes aí. Cláudio Bonfas, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Luzia, gratidão a você também por estar com a gente aqui. Professora Karina, gratidão também. Obrigado pelo pontapé de entrevistar esse rapaz aqui. E é isso, Paulo. Gratidão e fique à vontade para suas considerações, alguma dica que você quer dar para a gente. Eu fiquei curioso, Paulo, de fazer. Eu tenho algumas ideias, depois a gente vai conversar, mas antes de eu falar, eu quero deixar que a live que você fique à vontade para esse canal. Quando você quiser ou precisar divulgar alguma coisa, algum trabalho, a gente faz outra live na hora que você quiser, tá certo? Ok. E eu fiquei curioso e com vontade de fazer fanzine, de fazer um fanzine. Eu tenho umas ideias que não se encaixam em padrão nenhum de livro, de antologia, então eu acho que eu vou enveredar para esse caminho de fanzine e depois a gente conversa a respeito. Porque é algo diferente. Quando eu comecei a ler e estudar mais um pouquinho sobre fanzine, desde aquela época para cá, aí eu comecei a pensar algumas coisas assim, eu digo, peraí, que eu acho que tem alguma coisa que não está batendo com o que eu estou fazendo, com as convenções atuais. Eu acho que o fanzine ele sai um pouco do padrão, né? E liberta mais, deixa mais você mais livre para
escrever ou divulgar o que você quiser, da forma que você quiser. Então, eu me identifiquei muito, a gente conversa. Ok. Só me chamar lá. Tranquilo. 995561007. Tá certo. É só mandar. Bom, Rony, eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei uma vez, quando me chamaram, foi até a própria Regina Alves, né? Ela me chamou assim do nada, ela foi lá e me chamou, e fez até uma homenagem para mim, né? Mas eu não quero falar em razão de homenagem, nada disso não. E uma outra coisa que eu falei com a Tina, porque quando eu convidei a Tina para vir para cá, e falei de fazer a vaquinha, ela disse que não daria certo porque ela não é uma pessoa famosa. De fato, ela não é uma pessoa famosa de holofotes, mas é uma pessoa extremamente famosa para nós, para o lado de cá, para os underground, para os subterrâneos, para os contraculturas. Ela é uma pessoa que tem uma estrada, uma obra maravilhosa, fanzineira, de tudo. Né? E o que acontece, que eu quero exatamente dizer a você, agradecer a todos que estão aqui ainda, os que já passaram por aqui, os que vão assistir posteriormente. É uma coisa que eu vou dizer, porque estou eu aqui, senão não estaria dizendo, por óbvio, né? Mas da importância que tem de se ter esse tipo de programa, convidando pessoas, porque não é porque isso vai enaltecer a pessoa, porque o ego vai explodir, não, nada disso, nada disso. É pura e simplesmente porque quando isso acontece, eu tenho de entender que eu importo aquilo que eu faço, tá? O que eu faço. Não sou eu o Paulo, não. Mas o que eu faço importa para alguém. Importa para o Rony, como importa para a Luzia, como importa para a Karina, como importa para o Cláudio Bonfas, como importa também para o Ailton Poeta. E eu vou parar de citar nome, porque se eu vou faltar com alguém. E isso diz que a gente está no caminho. Isso é um incentivo. Isso é um afago, mas é um afago real, né? Não é um afago de lantejoulas. Eu boto lantejoulas lá no meu programa porque é justamente a brincadeira. Como diz o Elogio da Loucura, né? O Erasmo de Roterdã diz o seguinte, que a loucura diz, se não tem quem te elogie, elogie a ti mesmo. Então, a loucura tem essa capacidade de se autoelogiar, que não tem problema nenhum. Ela é louca mesmo. É louco. Ela é louca. Mas aqui isso é muito importante, porque quantas vezes tem uma pessoa, não necessariamente eu, às vezes eu também, lógico, a gente tem altos e baixos todos os dias, né, constantemente. Então, de repente, tem uma pessoa, como foi, eu vou citar aqui, porque já foi falado várias vezes, quando eu convidei a professora Karina para participar lá do Café Converso, estava tudo armado, tudo legal, no dia ela não pôde, no dia mesmo, ela não pôde participar porque ela teve um problema lá e não dava. Então, vamos entender, lógico, né? Mas aí já estava eu e o poeta, o Reginaldo Poeta, e ele que me deu a notícia, aliás, a Karina já tinha me dito, e ele reforçou a notícia de que ela não poderia participar do programa, que era um programa para ela. Era ela a convidada que ia se apresentar. Aí eu falei com o Reginaldo, Reginaldo, tudo bem, nós estamos aqui, já está divulgado, vamos manter, deixa os convidados chegando e a gente vai fazer disso aqui um muro de sustentação para ela. Vamos fazer esse programa em homenagem à Karina para que ela possa entender que ela não está sozinha, mesmo que distante, o abraço virtual vai chegar a ela, vai chegar lá. E então foi isso, a gente fez o programa, aí o Reginaldo acabou falando com ela que ela não podia aparecer no vídeo, mas ela apareceu, ficou lá, acompanhou o programa inteiro, aí estava todo mundo, estava Cláudio Bonfas, o Ailton Poeta, Reginaldo, o Chico Sobreira, tinha um monte de gente, inclusive ela que chegou depois. Então a gente fez isso para ela. Então eu digo que isso que você está fazendo, para mim, é de uma importância enorme, mas para mim, quando eu falo para mim, eu estou falando de coletivo, tá? Eu sou coletivo, eu não sou ego. Então isso é muito importante, porque de repente a pessoa pode não estar legal, e quando recebe aquele, sabe, aquele carinho, aquele abraço, né? E depois vai dizer que, pô, legal, porque você está realmente no rumo certo, se não tiver, dá um puxão de orelha, dá um cascudo, mas façam, façam.
e compareçam vocês que estão aqui, porque eu sempre digo, né, quando se fala em poema vai salvar, eu escuto muito isso de poetas dizendo poemas para salvar o mundo. Não vai salvar absolutamente nada. A poesia, poiesis, criação pode vir a salvar o mundo, mas o meu poema não vai salvar nada. Ele pode chegar a você, por exemplo, pode chegar a Karina, pode chegar a mais alguém, mas não vai salvar o mundo e nem tenho essa pretensão. Agora, o que vai salvar o mundo é os poetas de mão dada, todos, de mão dada, é o coletivo de poetas compondo poemas ou não, porque às vezes o poema não é nem escrito, nem é falado, ele é apenas de gesto, é um abraço, é um convite desse aqui para participar de uma live. Isso é poesia, isso é criação, né? Então é isso aí. Aí eu quero mais uma vez te agradecer. A professora Karina também já fez isso comigo. E a todos vocês que estão aqui participando. E o famoso ninguém solta a mão de ninguém, né? Vamos embora, vamos junto. É a corda de caranguejo. Exato, é isso aí. Então, muito obrigado mesmo. E gostei muito do nosso bate-papo. É que eu falo muito que eu tenho história pra caramba, né? A gente vai 69 marcar anos. parte 2. É, vai ser a primeira live que vai ter parte 2. Paulo de Carvalho, o retorno. Retorno. Vamos marcar sim, Paulo, com certeza. E Ok. a todos que estão chegando, a live vai ficar salva, vocês que chegaram depois. E gratidão muito a todo mundo que passou, muita gente boa, todos maravilhosos. Obrigado, Cláudio. Outro abraço para você. Beth Poetisa. Gratidão, Beth. Paulo, um abraço, viu? Tudo de bom. Que esse abraço chegue até aí, Niterói, daqui de Olinda para Niterói, e que a gente possa, em breve, estar se conhecendo pessoalmente. Grande abraço. Ok. Obrigado. Grande abraço. Obrigadão. Obrigado, filho. Vou derrubar aqui, tá? Tá, joia. Valeu.